Paz do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma meditação para esse dia, que está lá nos profetas menores, entre os 12 profetas, o profeta chamado Zacarias, onde diz a Bíblia Sagrada, dizendo: o Senhor, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Esse texto ele é muito mal compreendido na nossa geração e mal aplicado nas igrejas, pois quando uma pessoa, membro de uma igreja, de uma denominação, ela comete pecado, e muitos pastores, líderes, querem ser omisso, não querem tratar o pecado, com medo de perder o dízimo, com medo de perder membros, né? Então eles usam desta passagem de uma forma errada, dizendo: não, o Espírito de Deus que vai falar com aquela pessoa, não é por força, nem por violência. Porque se o Espírito de Deus não convencer, ninguém convence, segundo é a visão distorcida. Mas, na verdade, na igreja existem muitas pessoas com a mente cauterizada, pessoas que não têm sensibilidade espiritual, pessoas que estão com o ouvido agravado, pessoas que não dão ouvido para o Espírito do Senhor. Não que o Espírito de Deus não fale. O Espírito Santo fala na sua multiforma, pela palavra, por profeta, no hino, na oração e através da maneira e forma que ele quiser. O problema é que as pessoas muitas vezes não estão preocupadas em obedecer a palavra de Deus. Então, não ouvem, não aceitam, não acreditam e não se submetem à vontade diretiva de Deus. Porque às vezes na igreja tem pessoas convencidas e não convertidas que desceram as águas do batismo e fazem parte da membresia, e muitas vezes nem o Espírito de Deus habita nela, porque apenas fazem parte da igreja local, são 5 virgens loucas, nércias, né? Então não houve, mas a Bíblia diz que Deus deu dons e ministério. A Bíblia diz que Deus deu o ministério pastoral, de doutor, de mestre, de evangelista, para que edifique a igreja. Então a igreja, os líderes foram dados para a igreja, para ser aquele responsável de levar a igreja a andar segundo os conformes da palavra, né? Então precisa os pastores não ser omissos, não deixar a igreja se desenvolver de uma maneira qualquer, de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Deus deu autoridade delegada para pastores e mestres, doutores e evangelistas, para doutrinar a igreja, para que a igreja não se torne uma igreja mundana, uma igreja cheia de lascívia, uma igreja que se envolva com todo tipo de pecado. Depois suba no altares para cantar, para pregar, para fazer qualquer atividade religiosa de uma maneira que não agrada a Deus. Por isso, o Espírito do Senhor, ele disse para os hebreus e disse para nós: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. A própria Bíblia mostra, dizendo: não endureceis o vosso coração, como aconteceu com o povo hebreu, que endureceu o coração quando estava indo em direção à terra prometida. Muitas pessoas fazem isso. Então o Espírito de Deus, ele convence as pessoas, quando as pessoas deixam ele convencer. Porque o Espírito de Deus não força ninguém, porque ele fala através, como eu disse, da multiforma. Agora cabe a pessoa querer aceitar, se converter, abandonar o pecado ou não. Mas dentro dessas decisões, entre Deus, a igreja, Deus colocou a liderança, os líderes, para conduzir, aconselhar, ensinar, doutrinar e também disciplinar. E se for necessário até excluir. Porque um pouco de fermento fermenta toda a massa, né? Uma fruta estragada no cesto estraga todas as frutas também. Então Deus deu essa autoridade. Que possamos ter sensibilidade e ouvir a voz do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e a paz esteja convosco.